Sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo do nosso canal. Esse é o Talkin, um projeto desenvolvido por mim, Nathalie Lorenzoni, e pelo meu sócio e marido, Ricardo Lorenzoni. Trabalhamos com a área da saúde e desenvolvemos esse projeto especialmente para trazer temas atuais e relevantes sobre lifestyle, que a gente vai conversar com convidados especiais. Antes de apresentar os nossos convidados, o tema de hoje vai ser o corpo da moda, o efeito Ozempic e a ditadura pela magreza. Perfeito. E para enriquecer essa conversa, a gente trouxe profissionais da clínica. Hoje a gente conta com a doutora Natália, nossa psiquiatra, Jéssica e Rodrigo. São pacientes, influenciadores, estão aqui para enriquecer o nosso bate-papo e trazer um pouco mais também de insights, um pouco mais das vivências, das experiências em relação ao processo de emagrecimento. Então, um bate-papo bem descontraído com um tema super atual e relevante. Bom, acho que não é de hoje que a gente vê essa ditadura da magreza, da beleza. Antigamente eram as capas de revistas, atrizes da novela, e agora a gente vê isso muito exposto nas redes sociais. E todos nós acabamos sofrendo alguma influência, principalmente na geração de hoje, com tantas canetas emagrecedoras que vieram para facilitar o processo de emagrecimento e também incitar ainda mais essa ditadura pelo corpo ideal. Na verdade, o desenvolvimento das canetas, né, com foco principal no diabetes, acabou perdendo o foco para o diabetes e acabou ganhando uma notoriedade, né, um destaque muito grande no ambiente onde a gente está falando em composição corporal, né? Então, deixou de ser um medicamento para se usar, né, para um fim de uma doença e sim para o final do processo, que eu falo que é a consequência dessa doença. Então, é algo que se tornou muito simples, uma pessoa ir até a farmácia, adquirir um medicamento e achar que essa é a solução. Então, a nossa ideia trazendo vocês hoje é justamente discutir um pouco mais sobre essa banalização também sobre o medicamento e, claro, né, como que isso de fato mudou a interpretação das pessoas em relação ao que é ter um corpo saudável, né? Então, agora a gente vai para o momento diagnóstico rápido. E eu queria saber de vocês. Vocês acham que o culto à magreza voltou de vez? Sim ou não? Olha, eu particularmente eu acho que ele nunca deixou de existir, né? Eu acho que ele ficou adormecido ali durante um tempo por questões de pressão social mesmo, de inclusão social. E agora voltou com tudo aí, com uma nova forma, novos medicamentos, novas caras, né? E a grande questão é que isso traz muita insegurança das pessoas, né? Pessoas que já são inseguras revivem aquela insegurança e atrapalha muito a questão da saúde mental em si. Eu acho, na verdade, que isso da magreza nunca realmente foi embora. Eu sinto que ela sempre esteve ali. Claro que em alguns momentos estava exacerbado, como está voltando, isso sim, mas eu sinto que ela nunca foi embora. Eu sinto que nunca teve essa coisa da plena aceitação de todos os corpos. Então eu acho que isso é uma coisa que a gente ainda não chegou lá, mas eu sinto que está voltando para o exacerbado, sim. E agora, acho que mais ainda por causa da imposição da mídia social. Todo story que você abre, tudo que você vê só estimula isso, a ser magro, a buscar o corpo perfeito. Então, sim, voltou com força total agora. Concordo com tudo que vocês falaram e eu acho que isso abre até a possibilidade de uma nova discussão. Essa representatividade que a gente está vendo, principalmente as marcas trazerem nos últimos anos, será que isso foi só um modismo? A inclusão ali de modelos plus size, a extinção temporária dos desfiles da Victoria's Secret e tudo que a gente viu em termos de marketing de inclusão. Será que isso realmente foi uma nova mentalidade que foi criada pelas marcas e pelas pessoas ou foi apenas uma moda passageira? Ou o medo do cancelamento também, né? Eu acredito que tenha uma relação maior com o cancelamento. Eu acho que as marcas se sentiram pressionadas pelo próprio público plus size, por exemplo, que, enfim, se sentiu excluído ali, né, do meio. Então, eu acho que eles fizeram isso durante um momento para poder tentar minimizar os danos ali da marca, digamos assim, e acabou voltando agora com tudo. Inclusive, De oportunidade, né? exato. Inclusive isso que você falou do show do Victoria's Secret, né? Eles tentaram voltar de uma forma grande e tal, não sei o quê, mas ainda com alguns erros, algumas coisas, mas a quantidade de crítica que recebeu, mais uma vez, então assim, voltou o desfile, mas todo mundo ficou, muita gente pedindo a volta do desfile antigo, a volta das icônicas, né, das Angels e não sei o quê, que era exatamente uma coisa que
parou porque as pessoas não queriam mais as Angels, né? Não queriam mais essa falta de representatividade, mas também essa coisa de endeusar, né? Que eu acho que o próprio público pede, né? O público queria ser inclusão, mas o próprio público não aceita. Exato. Então fica naquele... Não é isso que vende. E isso até se reflete nas próprias marcas. Tem estudos que mostram isso, né? Que as marcas, elas mostraram que estão preocupadas com essa causa, mas ao mesmo tempo as campanhas continuam mais voltadas para um corpo mais magro. Então isso é até interessante a gente discutir, porque eu trouxe um dado aqui que eu achei bem curioso. Os desfiles, por exemplo, antigamente a gente estava vendo, né, essa migração de mais modelos plus size, e a gente viu agora que a gente está meio que regredindo. Então, menos de 1% desses grandes desfiles hoje contam com modelos plus size. Então é bem interessante, né? E aí entra nesse marketing que a gente está falando do corpo perfeito. Está voltando tudo como sempre foi, né? Parece que não mudou, foi só um tempo que era de inclusão e agora voltando tudo, e o que estimula ainda mais essa busca por corpo perfeito de forma mais rápida. Né? O que aumenta muito é a questão de transtornos alimentares em si, né? As pessoas cada vez mais buscando emagrecimento rápido, né? Aquele imediatismo. Então, anorexia, bulimia, tudo isso vem em alta agora e eu acho que vai aumentar cada vez mais. E buscando algo que é, assim, de certa forma inalcançável, porque né, a gente está falando do Victoria's Secret ou de desfiles, enfim, são pessoas que são profissionais, né? Elas são profissionais daquilo, elas vivem, a alimentação delas, os esportes que elas praticam, o lifestyle inteiro delas é voltado para aquilo. Então, como que você vai alcançar aquilo que você está enxergando no seu dia a dia que não tem nada a ver com o delas, né? A gente esquece também que nós somos reflexo daquilo que fazemos repetidamente. Então, essas pessoas, para atingirem um corpo considerado padrão, até que prova o contrário, não estamos julgando o que é padrão, mas precisa de muita dedicação, precisa de foco. Não estamos falando que é saudável também, né? Porque esses extremos, eles também são os grandes problemas. E foi aquilo que a Jéssica falou. Essas pessoas, elas vivem para esse objetivo. E tudo bem, é o trabalho dessas pessoas. O problema é quando pessoas que têm outros focos na vida, né? São mães ou trabalham fora, acabam comparando o resultado daquela pessoa que vive para cuidar do corpo e da estética com o seu próprio resultado. E, logicamente... Né? E acabam se cobrando e abrindo brecha para esse mecanismo de facilidade. E essas pessoas também foram acolhidas pelas marcas, de certa forma. Se você parar para pensar, hoje uma pessoa ela se identifica quando ela olha e fala, tá, aqui eu posso entrar. Né? Então, isso eu acho que assim, tem um quê de representatividade, tem um quê de medo de cancelamento, sim. Era uma possível tendência que tinha tudo para crescer, mas logo a gente percebeu que a luta maior que a gente tem não é contra o obeso, é contra a obesidade. A luta é contra uma doença, não contra a pessoa. Então, em relação à representatividade, eu acho que nós podemos sim ter corpos imperfeitos, né, no padrão que a gente vê hoje na internet, mas que sempre seja discutida a questão da saúde. E mesmo a saúde não só corporal, mas mental, né, Natália? Sim, E tem esse lado muito da crítica, inclusive, né? Vou voltar mais a Adriana Lima, né? Ela foi uma que... Gente, ela engravidou. Foi só isso que aconteceu com ela. E muita gente criticando ela, falando, nossa, mas ela engordou tanto, o que aconteceu com o rosto dela? Ela fez um monte... Gente, ela não fez nada. Inclusive, agora ela voltou pro desfile linda, tá? Gente, Adriana Lima, pelo amor de Deus, essa mulher é... Já é linda em todas as incrível, de todas as fases, não tem... E ela... Exato. E, então, eu acho isso muito curioso da internet, né? Porque ao mesmo tempo que estão cobrando as marcas, né, de terem essa inclusão, mas é quando uma das modelos engravida, engorda, tem algum problema de saúde, alguma coisa, né, normal do ser humano, ela não pode ter, né? Porque o que aconteceu com ela? Começa toda uma crítica que vai muito contra o que... Ela fala. Exatamente, né? A fala do inclusão então... Realmente a internet é a terra de ninguém, né? São os juízes da rede social. Hoje eu ouvi uma frase muito interessante, que é um comentário não pedido, ele machuca e ele adoece, né? As pessoas às vezes não têm noção, dimensão do que um comentário por trás de uma tela, de um teclado, pode gerar em outra pessoa. E o que você falou, eu achei muito bom, que a luta não é contra o obeso, é contra a obesidade. E as pessoas têm que identificar que a obesidade é doença. Então, assim, e procurar ajuda médica. As pessoas hoje querem tratar a obesidade de uma forma rápida, como na farmácia, comprar qualquer tipo de medicamento ou criar dietas mirabolantes
e que não vai funcionar. Pode até funcionar naquele Mas é período, imediatista, né? é o que todo mundo quer, justamente por essas influências externas de marca, de mídia social, né? Que elas passam isso pra gente como tipo, aquilo é o perfeito. Você tem que ser daquele jeito para você se enquadrar ali. E o as mundo pessoas está enquadram. imediatista, né? Por causa da internet. Então acho que isso também se encaixa nisso, né? As pessoas querem, vocês devem com certeza ver muito isso aqui. Ai, quero emagrecer amanhã. Sim. E Elas querem aí. o resultado rápido, né? E às vezes esse resultado rápido, né, tá por trás de alguma questão mental que ali existe também, né? E a pessoa vem, emagrece, sei lá, 10 quilos ali em 1 mês e meio, 2 meses. E por que ela tá querendo isso, né? O que desencadeou esse desejo nela? Então, É a diferença de você buscar se transformar, porque não tem nada errado em a gente querer mudar nossos Exato. corpos. Acho que é até legal, o Rodrigo tem esse lugar de fala, né? Porque ele já passou por um emagrecimento aí de muito grandioso. Então, como foi pra você, assim, passar por todas essas etapas, mas não através de um emagrecimento rápido, e sim através de uma mudança de vida mesmo, de hábitos, e é o que você faz todos os dias que te trouxe esse corpo de hoje. Foi um processo bem difícil, né, de erros, muitos erros, poucos acertos, né, é uma luta constante. É que eu sempre falo e posto que a luta de quem tem obesidade, hoje eu consigo identificar como uma doença, ela é diária. Ela é todo dia. Então, assim, não é que você está participando de um protocolo ou está fazendo uma dieta que você vai ficar magro pro resto da vida. Não. Qualquer coisa Desperta esse gatilho, é né? passivo de você fazer alguma coisa errada. Tá vendo como é que a mentalidade da pessoa é diferente? Ela se acha errado. Você se acha estar fazendo errado. você Então, fica com assim, é aquele uma luta sentimento de culpa, né? Total. total, o tempo todo. Então, assim, e aí quando você consegue dessa fase que eu tô com vocês há 8 meses. 8 meses mais ou menos. Você já chegou pra gente tendo o seu processo de emagrecimento iniciado, né? Agora a gente tá lapidando. Iniciado, tipo, e foi algo que eu vim por causa da saúde. Isso também é muito legal frisar, porque você tem que cuidar da saúde. Então, o fato de eu ter vindo para cá foi para a saúde. Então, foi cuidar da saúde e que acho que agora a saúde já passou um pouquinho, já tá tudo 100% e agora entra na parte estética. E aí é legal fazer parte desse processo de mentalidade. De você É uma mudar a preparação mentalidade. também, né? Se você parar pra pensar, às vezes a gente vê muita gente mostrando o resultado e a gente não sabe qual foi o processo por trás. Então, assim, existem etapas no tratamento para que você comece a ter a permissão, se sentir, né? Eu tenho a Apto. permissão, eu estou apto a fazer isso aqui. Então, a gente não quer de cara chegar para um obeso e falar, você precisa ser esse aqui. Não, a gente quer que você melhore e à medida que você for melhorando, a gente vai adicionando novas metas, se isso for compatível com o que você está buscando, né? Isso Precisa trabalhar totalmente a parte comportamental também, né? O paciente com obesidade, ele está muito ligado com o padrão de comportamento alimentar, de exagero alimentar, disfuncional. Então, você precisa também aprender justamente a lidar com essa compulsão, porque não basta só o remédio ali para emagrecer, né? Você precisa aprender a lidar com isso no seu dia a dia. Eu vejo que Após ele a tem que medicação, ser- após, né? Ele Sempre tem que ser pensando no depois. ele é um facilitador, Exato. ele vai te ajudar, mas, cara, é 100% a sua cabeça. É o Exato. tempo todo a batalha com a sua mente. Eu falo muito isso porque eu lidava com a comida que, tipo, eu tô feliz e eu quero comer. Tô E aí, triste, quero comer aí, também. aí quando eu como, eu fiquei triste porque eu comi. Então, é uma bola de neve que você vai entrando naquele ciclo, chega uma hora que nenhum remédio vai funcionar. E aí começa a busca de medicamentos mais fortes, antidepressivos e calmantes, e você vai, canetas, e você... Comer as emoções, né? E aquilo É que semelhante a um vício mesmo, Sim. né? A compulsão alimentar, porque você busca sempre por aquela fonte de prazer ali imediata. Então,
Só que isso gera o sentimento de culpa e vai virando ali uma bola de neve. E é o que as pessoas têm de mais fácil acesso hoje, né? Acaba sendo a comida, né? Então é isso que a Nathalie falou, tá triste, come, tá feliz, A come. gente conversou muito em algumas consultas, eu e o Rodrigo, e dentro dessa nutrição mais integrativa que eu pratico, eu costumo conversar muito com meus pacientes sobre a parte comportamental. Então tem consultas que nem é sobre o cardápio, sobre o alimento que está no prato, mas sobre as emoções, sobre o que te desperta vontades que às vezes você está aqui somente querendo preencher alguns buraquinhos, né? Alguma coisa que te falta e você quer preencher com comida. E agora é a hora do momento interativo com o quadro Verdade ou Mito. Já vou começar sorteando primeiro aqui. Verdade ou mito? O emagrecimento rápido é sempre insustentável a longo prazo. E O aí, que vocês pessoal? acham? Eu acho que é um mito também. É um depende, né? Mas Eu ia falar isso, eu acho que depende muito. Depende da pessoa, depende do acompanhamento. Porque, depende- olha, a quantidade de gente que eu vejo usando as canetas só temporariamente, realmente tem muita gente. Mas também conheço muita gente que conseguiu manter, então acho que Mas depende. eu acho que é muito aquilo, né? A pessoa que precisa realmente daquilo para poder emagrecer, ela vai usar aquilo com acompanhamento direitinho e aquilo vai dar um empurrão nela para ela seguir uma vida, uma rotina mais saudável. Então vou Isso- trazer a minha opinião agora. Eu discordo. Porque eu acredito que a gente pode sim ter um emagrecimento que não precisa demorar tanto tempo, mas se ele for acompanhado de uma mudança de hábitos e uma mudança de mentalidade durante aquele processo, ele pode se tornar sustentável. O que vai determinar isso? É se você está em acompanhamento com um profissional que trabalha esse aspecto comportamental, como a gente já estava falando. Então, se você apenas usa uma caneta emagrecedora para emagrecer muito rápido e acha que aquilo vai ser uma muleta, usa aquilo como uma muleta, certamente você vai viver de efeito sanfona. Mas se, como o Rodrigo falou, se você utilizar aquilo como uma alavanca para o seu processo inicial, para te dar uma ajuda e aproveitar esse tempo para fazer a sua mudança, a sua reeducação alimentar, introduzir bons hábitos, eu digo, você acaba incorporando uma nova versão tão maravilhosa de si mesmo que dificilmente você vai querer sair dela. E é assim que eu trato os meus pacientes e a gente consegue se livrar do efeito sanfona e viver um emagrecimento sustentável para a vida toda. Vamos lá então, hein? Vou misturar isso aqui para vocês não falarem que tem mutreta, ó. Vamos lá. Redes sociais ajudaram a quebrar os padrões de beleza? Verdade ou mito? E aí? Nossa, mito? Mito completo. Mito completo. Mito. O que você acha? Bom, eu acredito muito que as redes sociais, elas, muito pelo contrário, elas vieram mais para confundir as pessoas. Eu acho que quando você se compara, eu até falo essa frase com muita frequência, né? A raiz da infelicidade humana está na comparação. Então, assim, a rede social, hoje ela veio para confundir e distorcer algumas verdades, né? Então, cuidado quando você olhar o resultado do outro, porque tem muito caminho até o resultado. E você Então, não falar sabe o que sobre tá por trás, né? É, É isso que eu ia falar. isso, falar sobre a rede social é uma foto e não um filme. Quando você vê uma Exato. foto, você tira um monte de suposições. Agora, quando você vê um filme, você sabe muito bem o que Pra mim, se você fala de efeitos, você não sabe se a pessoa mexeu ou não mexeu. As poses, né, Jess? Não, fora as poses, fora os filtros e fora também que tem gente que fala 100% a verdade, né? Tipo a Anitta com as plásticas dela, ela fala a verdade. Agora tem muita gente Mas que 40%, não fala a 90% verdade. não fala, né? Exato, porque tem aquela coisa você que vai saber bem melhor que eu, mas tem aquela coisa também do se sentir culpado Sim. de usar de efeitos, de fazer plástica, tem muita gente que realmente fala, gente, olha, isso daqui é lipo, isso daqui é não sei o quê, mas eu também, né, pratico exercício, não sei o quê, mas tem muita gente que esconde, né, por talvez uma Tem gente culpa. que aparece ali com o corpo perfeito, não, eu sou assim, faço ali minha academia todos os dias e acabou, simplesmente. Pra achar que fazer a um gente não sabe procedimento nunca, né? estético, talvez algumas pessoas acreditem que fazer um procedimento estético desmerece todo o resto. E não desmerece. Mas também tem esse lado, né? Às vezes você vê ali uma pessoa que malha todos os dias, come bem e acabou tirando os flancos na lipo. Mas muita gente vai dizer, tá vendo? Fez lipo. A culpa é disso, né? Tem uma grande amiga minha, inclusive, que pra mim, ela é... Já sei até que- ela é deusa perfeita. E ela realmente nunca fez lipo. Eu sei, eu vi, mas, gente, se você pegar um antes e depois dela, mais ou menos em uns 8 anos, tá? É muito tempo.
de treino absoluto, ela dedicação, ela não tinha esse corpo, era um outro corpo mesmo. Então, quando vem alguém falando, é porque ela fez lipo, eu falo, gente, ela realmente não fez, mas é um processo muito longo que, se você quiser fazer o que ela faz, maravilhoso, Ia ter beleza. feito também, isso não desmerece. Poderia ter feito, não tem problema nenhum, Mas inclusive, olha que você começa a entender que a rede social ela encurtou o processo. que ninguém acredita Ela que era natural. desmereceu Exato. as pessoas. Então, assim, mas também tem acesso ao melhor personal. Mas também toma remédio. Sim. Mas também faz cirurgia. E onde está o problema disso? Quando há uma correta indicação. Eu passei por isso num post que eu fiz do meu antes e depois. Foi uma chuva de falar que é porque você está tomando hormônio. Porque você está fazendo Eu isso. fiz. Porque você está fazendo um monte de coisa. Sabe o que eu fiz? Eu peguei a lista de todo manipulado que eu tomo e postei. É isso aqui que eu tomo. Tipo, faça isso. Não, e é aquilo, muito uma fácil. coisa que E vai dar você certo nem também. precisava ter É. feito, né? Você nem precisava Não ter feito precisava, isso, mas mas foi uma é tanto chuva, julgamento das pessoas ali ao redor, né? Se você tá bem de saúde, as pessoas vão falar. Se você não tá bem de saúde, as pessoas E vão aí, falar. falando sobre isso, sobre a rede social, ela hoje é um mercado. É. Então, a pessoa, ela tá vendendo a imagem, ela tem que passar aquilo. Então, uma pessoa nunca pode passar que ela errou. Ou que ela, né, que Fragilidade, né? não tem fragilidade ou facilidade. Tem que falar que aquilo ali que ela faz é o certo, porque ela tem que vender aquilo. Porque muitas vezes a gente não sabe. Ela recebe o tratamento, ela recebe o medicamento, ou enfim, tudo. Então ela tem que passar E aquilo. além disso, né, vocês vão saber falar bem melhor que eu, mas tem também o metabolismo de cada um, né, também, e inclusive, né, dessa nossa amiga em comum, que teve uma vez que a gente brincou, porque tava todo mundo com o Apple Watch, todo mundo com, né, olhando caloria. Ela tem realmente um metabolismo diferente mesmo. O gasto dela é diferente. Mas é aquilo, abençoada por Deus, assim, É um estilo de corpo é um estilo de diferente. corpo dela, que é um corpo que eu e outras pessoas não é o mesmo. E tá tudo bem. Exatamente. Mas é o que eu falei também, o metabolismo dela é diferente. muito Gente, diferente na minha do meu. casa- Na minha casa, minha irmã Né? é Também super tem isso. slim e eu tenho mais corpo, e tudo bem, são metabolismos diferentes, né? São genéticos Genéticos diferentes, diferentes. biotipos A gente tem que diferentes. aceitar. Então todos concordamos que é mito. É mito. Perfeito. Verdade ou mito? O Ozempic não tem riscos para quem usa com acompanhamento médico? Bom, na minha opinião, todo medicamento ele vai ter algum tipo de risco, né? Então, Hã? Então é um mito É um grande. mitão, porque todo medicamento pode gerar algum risco mesmo com acompanhamento médico, mas é óbvio que se a pessoa faz o acompanhamento direitinho, não vai lá na farmácia e compra por conta própria e usa ali, né, da forma vai minimizar os riscos de efeitos colaterais. Então, Mais uma vez, né? A gente tem que falar pra quem é isso. Exatamente. Pra quem é o medicamento. não é para todo mundo, não é só porque você quer emagrecer 10 quilos em um mês que você tem que ir lá na farmácia comprar o Ozempic e usar Até sozinho. porque a gente está aqui trazendo o Ozempic, mas é legal trazer para discussão que hoje a gente até tem medicamentos mais modernos, né, Ricardo? A tirzepatida, que chegou aí como uma revolução e tem menos efeitos colaterais envolvidos, mas o que faz mais diferença, que a gente vê na nossa prática clínica, são pessoas que usam isso sem o auxílio de um plano nutricional personalizado. Essas sim ficam com o intestino constipado, essas sim têm risco de ter até mesmo questões de saúde mental, né? A gente já viu muitos casos de depressão associada a esse tipo de tratamento, né, que inibe o apetite. Mas pessoas que têm ali um plano alimentar, com aspecto comportamental, com um nutricional desenvolvido, costumam ter um resultado muito melhor e, como a gente falou, sustentável a longo prazo. Não, e assim, se você pega um paciente, por exemplo, um obeso com compulsão alimentar e faz uso de Ozempic, se ele não faz um acompanhamento multidisciplinar ali, né, da saúde mental, da parte metabólica, a parte nutricional, a chance dele deprimir também é muito grande, né? Porque ele está acostumado a ver a comida ali como fonte de prazer, como fonte de energia. Então, como é que ele vai ficar com aquela restrição calórica? Como é que vai ficar o Essa mental dele sem aquela fonte é de uma prazer? queixa frequente, né, dos pacientes que estão em uso de medicamentos. Eles não têm mais aquele prazer com a comida que era antes o que dava prazer. Então você meio que tirou a única A recompensa única que coisa ele tinha. boa da vida dessa pessoa. E outra coisa também, esse processo de restrição alimentar, né, que o medicamento ele acaba gerando, né, se a pessoa não faz um acompanhamento
O efeito sanfona depois é muito maior, porque a compulsão, toda restrição pode gerar compulsão caso ela não esteja bem acompanhada. Então, Psicologicamente falando, desculpa, Não, claro. a gente entra num processo de comparação também. Porque muitas das vezes a pessoa tá tomando, o outro tomou e acha que tem que ser igual e não é. Voltando aqui, a gente falou sobre metabolismo. Cada um é de um jeito. exatamente. Então, assim, o acompanhamento tem que ser feito. Não, eu sinto também, não sei se é uma coisa, porque né, a maioria das pessoas com quem eu convivo tem muito isso da imagem, né, de precisar... Você trabalha com eu imagem. trabalho com a imagem, então a maioria das pessoas ao meu redor também. Só que muita gente que não trabalha, que era isso que eu queria perguntar pra vocês, muita gente que não trabalha com a imagem, que não é obeso, que tá ali, né, assim, aquela coisa de trabalha muito, não tem tempo de malhar. Aí tem aquela coisa, tem a pochete, tem o negocinho, e aí entra naquela loucura do vou botar o Ozempic. Aí pega comigo, né? Aí pega comigo, não vai no estudo. E eu sinto que tem muito isso. Não sei se vocês acabam vendo muito esses casos, mas eu sinto que talvez isso é que tenha aumentado muito. Talvez essa coisa do pegar do amigo, né? Não ir no médico. Mas isso é muita coisa. Muita gente que não precisa da medicação tá usando a medicação, né? Justamente pela agilidade da coisa, entendeu? Então todos concordamos que mais um mito. Ai, peraí que tá ao contrário. A cultura da magreza nunca saiu de moda, só se disfarçou de inclusão. Olha, o que eu acho que é interessante a gente observar? Movimentos, né? Movimentos em cada gerações. A gente vê com frequência fotos em rede social de Rio de Janeiro nos anos 80, Rio de Janeiro nos anos 70, as pessoas na praia todas magras. Será que as pessoas mudaram tanto assim os seus hábitos? Ou será que o ambiente em que elas estão inseridas está adoecendo e elas não estão percebendo que elas estão indo junto? Eu acho também que pode ter a cultura da comida, né? Sim, mas olha como é que as coisas Mudaram são. os hábitos Antigamente, alimentares. nós tínhamos isso como um padrão de normalidade. Não se discutia a inclusão de um obeso. Verdade. E hoje a gente tem que discutir por quê? Porque a quantidade de pessoas obesas, pessoas acima do peso, começou a ficar uma quantidade alarmante. Então é impressionante você olhar antigamente como que a gente não precisava discutir sobre o que era um padrão de beleza, porque teoricamente você já via um corpo minimamente, esteticamente falando, organizado. Mais uma vez, isso não quer dizer, né, que isso é saúde. Mas eu acho que a gente tinha uma época do famoso corpo violão, né? Exato, que era o padrão. Né? Depois Verdade. isso parou Sheila de ser. Mello, Sheila Carvalho. Não, e eram as muito antes pessoas. disso, assim, tipo... E muito antes disso, assim, né? Na época, assim, de 1960, né? Nos anos 60, a minha avó falava muito isso, que minha avó, ela tinha o corpão violão. E ela falava muito isso, o quanto, se a gente olha, né, a Marilyn Monroe, né, essas musas dessa época, elas não eram magrinhas, tipo, bem fininhas, magrinhas, elas eram voluptuosas e elas eram as musas, né, E hoje, né, essas nossas musas são pessoas como Bruna Marquezine. Porque isso veio muito da época da Twiggy, né, que foi quando começou essa época da magreza dos anos 90. E... Capas da Capricho. Exato. E é até interessante a gente discutir como que isso influencia a gente, né? Porque o que a gente vê na capa da revista. Tanto é que quando a gente foi discutir sobre inclusão, era até estranho você olhar um outdoor da Calvin Klein com uma pessoa obesa na propaganda. Não, e não só obesa, né? De outras etnias e raças e enfim, era muito padronizado mesmo, assim. Hoje eu sinto que isso está melhorando, claro. Mas eu ainda acho que Também a gente não consegue identificar aonde que se perdeu a questão da beleza em si, né? Porque a beleza é um corpo magro. O que é a beleza, exatamente? Que antes era o corpo da mulher brasileira. E não é só o corpo magro, né? Aí já entra numa outra coisa, mais harmonização, ali, né? exatamente, no Instagram. E aquilo é beleza pra ela. Ela não consegue se enxergar mais de uma forma natural. Não consegue mais postar nada sem nenhum filtro. Então envolve um completo. Eu tenho um rosto que eles chamam de um rosto grande. Então quando era mais nova, né? Que eu trabalhava muito com teatro, com cinema, sempre tinha alguém que falava que eu teria que emagrecer, mas não é emagrecer 100% por causa do meu corpo, era por causa do meu rosto. Então, aí entra toda essa história da estética, da harmonização, muita gente faz. Eu não sei se é porque também
isso também já é uma outra discussão, a Natália vai saber falar bem melhor, que é do que você tem em casa, né? A minha mãe, ela foi Miss Brasil, Miss Rio de Janeiro, minha avó, então assim, são mulheres que foram aceitas pela beleza, entendeu? Então eu tinha isso em casa. É como se você Era um tivesse essa culto obrigação muito grande também da beleza na minha de casa, ser dentro de aceita, casa. né? Então, desde muito novinho, eu aprendi a me maquiar, aprendi a fazer cabelo, aprendi... não sei, e foi uma coisa meio inconsciente, porque minha mãe e minha avó já eram assim. Mas elas também, por causa disso, sempre me incentivaram a... Você é linda, você é minha filha, você não tem como você não ser linda. Não tem Tipo, opção. não tem opção, você é linda. Então, é uma coisa também, eu começando a acreditar na minha mãe desde novinha, que eu não preciso, então, botar boca. Então, eu não preciso, não preciso te emagrecer tanto. validou. Ela me validou desde muito nova. Mas, sim, com contrário a existe internet... Volta e meia, eu me pego, né? Não vou falar só a gente, eu me pego. Volta e meia olhando pessoas que eu fico assim, gente, será que eu tenho que fazer? Será que eu tô... E se eu fizer E se eu fizer isso aqui, eu tô achando que eu não tá bom. Porque eu não tô... Por que não me chamaram pra essa campanha? É porque O que mesmo não aconteceu? precisando de nada, você acaba se comparando ali com o outro. Você sempre vai achar que o outro tá melhor do que você. Você Né? se Você não compara. vai... Inclusive, por eu ter também cabelo cacheado, né? Que é uma coisa que não era aceito há um tempo atrás. Agora já é. Agora é legal. Mas por muito tempo eu também escondia meu cabelo cacheado. Eu deixava ele liso. Então tem todo um processo da beleza que, no fundo, por muita terapia, eu tenho, né? Eu faço terapia há muito tempo já. Você tem que se tratar, você tem que entender que é uma coisa interna, é uma coisa de você com você mesma e sim, tem que ter profissionais bons pra te ajudar em tudo isso. Tem que ter uma terapeuta, um psiquiatra, um endócrino, um nutricionista, tem que ter tudo. Não tem como você fazer tudo o que você quer fazer sozinho. Mas esse excesso, no meu caso, diferente do seu, em alguns momentos também me trouxe um lugar de cobrança. Porque quando eu tive momentos na minha vida que ganhei peso, ou que, né, todo mundo passa por uma fase feinha, aquilo era muito difícil, porque eu olhava e falava, nossa, mas a minha mãe diz que eu sou linda. Então, ser linda era algo muito importante. Não estar linda era uma cobrança que me deixava num lugar ruim. E ela ainda fazia pior. Ela dizia, filha, você é a menina mais bonita da sala. Então, Com certeza. é lógico que para mãe o seu filho sempre é o mais bonito, mas isso me trouxe, não hoje, porque depois de muita terapia a gente aprende que não precisa ser a mais linda, mas por muito tempo, quando eu não era mais linda, aquilo me incomodava. Quando eu comecei a conviver com pessoas mais lindas, aquilo incomodava. E aí entra até numa coisa da competição, né? Que aí entra também outro assunto enorme, longuíssimo de competição. Esse assunto de comparação, até estava vendo um dado interessante aqui, ó. Tem estudo do JAMA Pediatrics de 2022 que mostra que a exposição contínua a imagens de corpos magros nas redes sociais está diretamente associado ao aumento da insatisfação corporal e desenvolvimento de transtornos alimentares. Então é isso que a gente está falando, você fica sendo exposto o tempo inteiro, até que aquilo se torna uma verdade para você. Talvez no início você fala, essa magra, que coisa feia. Daqui a pouco você está achando que aquilo é uma verdade para você, e quando você vê, você está com uma totalmente... mesmo fora das redes sociais, né? Eu acho que a comparação está muito também dentro dos ambientes que a gente Engraçado, vocês estão falando de comparar. Óbvio que a internet volta, é o que eu falei, volta meio, eu me pego me comparando também com alguém. Mas eu tenho muito uma coisa comigo, eu me comparo muito a mim mesma. Tipo, é também uma coisa de idade, talvez. É uma coisa de idade, talvez. Eu tenho 34, então você entra, principalmente pra mulher, né? Isso agora falando como mulher. Você entra num espaço diferente. Quando você tá, né, chegando aos 35, e aí você entra naquela coisa que a sociedade te cobrança impõe. é maior. É a cobrança. E aí você te impõe uma coisa que você nunca pensou muito. Você nunca pensou em, nossa, não, peraí, então agora eu sou aquela mulher que eu vou ter que correr atrás. Se eu não correr atrás, vai tudo cair. Vai tudo descer. Se você quer melhorar na condição que você tem, o que não dá é pra gente querer o melhor do outro. Esse que é o problema. Se você se compara consigo e sabe onde estão os problemas, você
lida bem com isso, sabe onde você deve corrigir, ok. Agora, quando você usa o parâmetro do outro... Hoje eu lido bem com isso. E também vem com muito da minha experiência, da minha maturidade. Mas volta e meia, mesmo assim, mesmo eu sendo uma pessoa que não, eu me comparo, pô, com 28 anos eu tinha outro quadril, outro, né, eu tinha menos Você vai estar sempre se comparando com quem você foi lá atrás, né? Você vai estar sempre se comparando com uma versão que você acredita que tenha sido melhor. Mas aí não ajuda, que era aí que eu ia chegar, não ajuda você entrar no TikTok ou no Instagram e você ver meninas, né, mulheres bem mais jovens com uma coisa que não tem, é inatingível. Óbvio que eu me sinto muito mais bonita do que quando eu tinha 24 anos. Eu me sinto mais bonita. Mas quando você se vê, é inevitável, você se compara. E o que você vai fazer com isso? A infelicidade humana está na comparação. Tô falando. Vamos lá, qual que é a próxima? Verdade ou mito? Celebrar todos os corpos significa normalizar os maus hábitos? Pô, repete isso aí, achei complexo. Nossa, é complexo mesmo. Celebrar todos os corpos significa normalizar maus hábitos? Depende. Eu vou no depende também. Eu acho que é mais pra mim. É verdade ou mito? Vocês têm que Verdade ou decidir. mito? Eu acho que é mito, porque quando a gente tá na dúvida é não, né? Verdade, boa. Eu acho que existe uma diferença entre você se aceitar, se amar e você também entender que você precisa mudar algo no A seu corpo. questão é, exato, eu acho que você tem que definir se está saudável ou se não está saudável. Não tem problema a pessoa querer se cuidar ou normalizar que a pessoa não está num padrão estético totalmente slim. Mas se ela não tiver saudável, né, fisicamente, enfim, ela... Mas existem pessoas acima do peso que estão bem de saúde? É bem raro. É bem difícil raro, porque acontecer. aí eu Porque quero pode ter uma trazer a pressão minha opinião. alta, alguma... Não, Geralmente porque a alguns... obesidade está associada com outras doenças, né? Cardiovasculares, hipertensão. Sim. E o sobrepeso por si só, não um pequeno sobrepeso de 4, 5 quilos, mas um grande sobrepeso, ele é um estado inflamatório para o corpo. E isso é inegável. Então, a gente não pode normalizar que a gordura, o excesso de peso, não é a gordura localizada, mas o excesso de peso seja algo saudável. Essa já foi uma fala que a gente escutou, mas a gente sabe muito bem que isso não é verdade. Sim, Tanto cientificamente, é que, né? cientificamente e na nossa prática clínica, a gente vê que pessoas que estavam ali com 10, 15, 20 quilos para perder, e às vezes até se achavam saudáveis, chegavam com exames e falavam, doutor, tá tudo bem, mas eu vim ver. Quando perdem peso, essas pessoas ganham uma vitalidade, uma nova... Ou os que também chegam aqui já com esse objetivo. Fala assim, ó, eu sei que eu preciso perder muito peso para ficar bem esteticamente, mas eu quero perder um peso que eu consiga correr atrás do meu filho, brincar com o meu filho, subir uma escada sem me cansar. Então isso também é saúde, né? Falar sobre saúde, o termo científico saúde, ausência de doença, nem é esse, né? Nem é ausência de doença, mas se a gente for olhar, o obeso, ele é um paciente com estado inflamatório crônico, e isso está comprovadamente... Não só o obeso, a gente está falando aqui do sobrepeso, então eu acredito que, assim, uma pessoa a obesidade também está altamente associada à depressão. E agora eu vou fazer uma pergunta. Por exemplo, é uma coisa minha particular. Eu sou uma pessoa que eu né, faço terapia há muitos anos e eu tenho uma coisa do... meu hormônio do estresse, cortisol. O cortisol, meu cortisol é naturalmente um pouco elevado, um pouco acima. Normalmente nos meus exames já estão um pouco acima. Sim. E eu não sou uma pessoa que olhando esteticamente você vai falar, ela tem vários problemas de saúde. Uhum. Mas nos meus exames, né, vocês vão saber bem, tava ali problema com ferro, problema... já estive pré-diabética. Já estive, e o cortisol sempre presente. Então, assim, tem muita gente que, olhando fisicamente, não aparenta, né? Mas que a gente precisa... Entendi a sua pergunta. A magreza também não é sinônimo de saúde. Que, às vezes, né, tipo, a gente precisa estar sempre fazendo os exames, né? Entendendo como que a gente tá. Por isso que essa pergunta do celebrar todos os corpos sim, eu acho que tem que celebrar todos os corpos, desde óbvio, que esteja com saúde. Mas contanto que... Porque, às vezes, o magro não está saudável, né? O corpo saudável é aquele que consegue, né, manter as suas atividades de forma equilibrada, que você consiga ter uma qualidade de vida, então... saúde é bem-estar, saúde é bem-estar, de fato. Então, se a gente for olhar um culto ao corpo exclusivamente, não é o nosso foco, né? Nunca foi. Aqui no Instituto a gente tem, geralmente, né, esse foco em todos os pacientes,
de falar sobre a questão relacionada à sua saúde. Esse é o principal Qualidade de foco. vida, A né? qualidade de vida. Então, isso é até como se fosse uma forma do paciente escalonar os seus objetivos, né? Então, ele atinge o primeiro objetivo, melhora a qualidade de vida, depois ele quer isso, depois aquilo, daqui a pouco ele está querendo correr uma maratona. Eu cheguei aqui com a indicação de procurar um médico para cuidar do meu fígado. Porque eu estava com umas Você enzimas. veio aqui pra isso. Pra isso. Pra olhar a parte hepática. Para isso, porque as minhas enzimas. E você nem imaginou que aqui a gente ia olhar para o seu sono, para sua saúde mental, para sua disposição, performance esportiva, né? Tanto Algo que no muito primeiro mais exame global. que eu fiz, eu mandei mensagem pro Ricardo e falei, cara, né? Eu fiz o primeiro, aí um mês, eu acho, né? Acho que foi no primeiro mês. Foi de 300 para 100 e pouco. O primeiro mês, assim, tratamento. Fiz o primeiro. Quando eu fiz o segundo exame, eu mandei mensagem pra ele, cara, tá 100 e pouco, de 300 e muito, sei lá, Há muito 100 e pouco. tempo. Eu falei, cara, deu muito certo. Deu muito certo. E aí entra isso, você cuida da saúde e depois vem o reflexo, que é cultuar o corpo. E agora é a hora do quadro Eu Nunca. Eu já me senti pressionado a emagrecer por causa de um padrão estético. Já. Nunca. Eu nunca usei filtros para mudar meu corpo nas redes sociais. Ih, Eu não. quem nunca? Eu acho que já usei Nunca? para fazer um rostinho mais bonitinho, Corpo entendeu? não, rosto já. Ah, então o rosto É, vai, não então vai. sim. Eu tô nessa aí, nunca pra corpo, mas pro rosto já. Vou dar uma melhorada na face, pô. Ah, mas dá pra melhorar. Bem, não- Filtrinho Paris. Pô, Maria, sério. Na verdade, eu não postava mesmo, né? Eu já tomei, eu considerei tomar. Ótima! Agora travou, foi morning shot, ó. Eu já tomei, eu considerei tomar remédio pra emagrecer sem acompanhamento médico. Isso nunca. Eu também, né? Mulher de médico. Isso, E então- nutricionista, aí não dá. Então aí pra ninguém. Não. Então é eu nunca pra todo mundo. Essa é bom. Que bom. Então Boa. vocês estão procurando o Dr. Ricardo toda vez que precisam tomar um remédio, né? Eu já deixei de usar uma roupa que eu queria por insegurança com o meu corpo. Com Ah. certeza, eu vou pegar todos aqui, gente. Eu já, com certeza. Principalmente quando eu estou menstruada. Nossa, aí esquece. Aí já é. Aí, olha. Na escola, né? Usar camisa regata. TPM, então, que eu não. Nossa! TPM deveria ser abolida. Eu já comparei meu corpo com alguém na rede social e me senti mal por isso. Eu Ah, já acho também. todo Acho que mundo, todo né? mundo já. Tá sobrando um aqui. É o esse do- é quem tem a peso na consciência. Eu já ouvi de alguém que precisava emagrecer mesmo sem ter pedido opinião. Com certeza. Várias vezes. Bem que minha mãe deve ter falado um dia já. Você tá com a bochecha gorda, hein? A mãe é Tá com a bochecha complicada. gorda, talvez. Eu nunca fiz uma dieta só por estética, sem pensar na minha saúde. E aí? Eu já ou eu nunca? Ah, eu já. Antes de ser nutricionista. Eu já desejei ter um corpo igual ao de uma celebridade. Ah, facinho, já, claro, pô. Ainda desejamos. Desejei dando esse gole aqui. Eu já editei uma foto minha para parecer mais magra. Eu nunca, mas... Vamos falar a verdade. Natália, Não, pior que porque eu nunca postava foto de corpo. ela não gostava. Eu já me senti julgado por comer coisa não saudável na frente de outras pessoas. Eu já. Ih, nutricionista É, todo pô, dia. total. Eles acham que a Eu gente é não me ET. senti, não, gente. Eu acho que eu sempre É comi porque- mesmo. É que a pessoa quando chega assim fala, você vai comer isso, doutor? Você vai beber isso? Aí você vai- É. Você não tá de Mas aí eu falo, Essa é quando a clássica. fala isso, Você não tá de dieta? Mas eu Ah, você não pode comer doce que você tá de dieta, né? Bom, até agora a gente abordou muito o tema da obesidade, do sobrepeso, mas acho interessante a gente trazer também para discussão sobre a magreza. Será que ela é sinônimo de saúde? Essa magreza extrema, até que ponto isso é saudável? E também a gente pode falar um pouco sobre as falsas magras, né? Que tem um peso dentro do ideal, mas quando a gente vai ver a composição corporal, está ali bem diferente do ideal. É interessante a gente falar sobre isso, porque antigamente a gente tinha como parâmetro o IMC, Índice de Massa Corpórea, né? Que basicamente você olha peso e altura. Uma fórmula básica. E a gente sempre fala sobre isso, né? O IMC está longe de refletir a realidade sobre a sua composição corporal. Então pensa numa pessoa que tem 100 quilos, uma massa muscular gigante, um bodybuilder, quase nada de gordura.
Esse Ela cara tem tá um IMC pesado, alto, mas né? ele não está obeso. Então, falar sobre IMC hoje é muito pobre. E, inclusive, até falar sobre a questão da longevidade, né? Então, a gente fala que um paciente então, que tem peso baixo, está mais magro, ele vai viver mais, ele está mais saudável. E a gente vê hoje que os estudos mostram que as pessoas que têm hábitos de vida saudável elas estão muito mais longevas, né? Tem muito mais capacidade, Independente né, de viver com da mais quantidade de qualidade, massa de gordura. independente do peso Até corporal. porque, né, Ricardo, a gente vê muito isso acontecer. O excesso de magreza também pode ser ausência de saúde. As mulheres, por exemplo, né, que têm um percentual de gordura muito baixos, podem ter até amenorreia, né, que é a ausência de menstruação por conta da inibição de vários hormônios sexuais. Então, existe um limite também do que é saúde e o excesso de magreza muitas vezes esconde até um problema de saúde mental. Não, com certeza. E falando um pouco mais nessa parte de saúde mental, né? A magreza saudável, ok, mas é importante lembrar que quando ela se torna obsessiva, né? Isso já significa que está ocorrendo um prejuízo mental ali. Tem muitas pessoas hoje com transtorno de imagem Que é a mesmo, ortorexia, né? né? Exatamente, um transtorno de imagem, que muitas vezes está associado também a um quadro de anorexia, né? Que pra gente de saúde mental é a doença mental mais grave que tem, no sentido, né, que pode levar à morte mesmo, por desnutrição, por risco de suicídio. Então, até que ponto a magreza excessiva é saudável, né? A gente tem que pensar que você emagrecer de uma forma saudável com acompanhamento é maravilhoso, mas se isso se tornar obsessivo e você querer cada vez mais aquele corpo magro, E as custas de desnutrição, né? Então, Exatamente. quantas das nossas amigas ou pessoas que a gente vê na rede social estão ali com corpos lindos, exemplares e magros, mas com altos níveis de deficiências nutricionais, porque não conseguem ter uma ingestão calórica normal, e sim fazem dietas muito E hipocalóricas. vocês sabiam de uma coisa? O Brasil ele está entre os 10 países que mais utilizam medicamentos para emagrecer. Então, assim, isso reflete o quanto que a população ela tá doente, de certa forma, mentalmente, fisicamente. Porque também o Brasil é um dos países que mais consome Apelo estético, não, é a rede social. Também. A rede social no Brasil é uma coisa, né? Inclusive, vários artistas aí no mundo inteiro estão vindo pra cá muito pelo apelo da rede social do Brasil. Então também tem muito a ver com isso, né? Gente, o que aumentou também, assim, de adolescente, né, com transtorno de imagem por conta da rede social, isso é muito significativo. Eu trabalho numa clínica psiquiátrica e a gente vê muitos pacientes internando com quadro depressivo ou tentativa de suicídio justamente por aquela comparação ali na internet, né? De uma coisa que ela não consegue alcançar. Então, No momento que está formando personalidade, né? Mas não Mas tem importante. tanta musculação, não tem tanto Importante. procedimento estético quanto aqui, né? O apelo visual não é tão forte quanto no Brasil, que é um país tropical, o corpo está Sim, exposto o tempo o tempo inteiro. inteiro. É diferente, né? Tem muita coisa que não dá pra gente comparar, até porque a gente começou falando sobre isso, né? Ter um peso baixo não é garantia de estar mais saudável do que quem tem um peso mais É muito engraçado porque eu morei em São Paulo um tempo, né? E muitas amigas minhas falavam assim, não, mas o Carioca tem isso, né? A gente tem que estar muito bem quando tá no Rio. Aí eu fiquei pensando, realmente, quando eu morei em São Paulo, eu dei uma leve engordadinha, porque você come muito, né? Assim, come-se muito bem. Não come-se muito bem em São Paulo, né? E exato, você bota um monte de roupa, você esquece de se olhar. Você realmente não se olha. É impressionante. Então, quando várias amigas minhas, né, lá falavam, não, porque você tem que estar sempre magra, porque, né, Rio de Janeiro tem que estar de biquíni. Isso é uma realidade. A gente vê mais o nosso corpo quando a gente está num país tropical e quando a gente está numa cidade, como Rio de Janeiro, por exemplo, que faz sol o tempo inteiro. E uma coisa que eu posso falar, assim, de experiência pessoal, né, que eu já falei aqui rapidamente, que eu, por exemplo, né, eu faço terapia, né, há muito tempo, e eu tenho isso, do meu cortisol ser alto. Então, quando eu tô em fases da minha vida, em momentos da minha vida, que inclusive eu já tive que tomar até aquele remédio que é pra diminuir cortisol, gente, pelo amor de Deus, cuida do seu cortisol, porque remédios fortíssimos. Então, assim, por quê? Porque sempre que eu tô em uma fase da minha vida que eu não tô tendo tempo de cuidar de coisas que me fazem bem, eu incho, eu engordo, o cortisol ele atrapalha muito, né? E isso era uma coisa que, quando eu tô em fases que eu sei que eu tô mais estressada, eu sei que eu preciso tirar um tempo pra meditar,
pra ter tempo pra mim, pra fazer coisas pra mim, ser um pouquinho mais egoísta e falar, tipo, não pra algumas pessoas e algumas situações Sim, pra sim. eu cuidar da minha mente, porque senão eu não consigo manter o meu esporte, eu não consigo acordar cedo pra fazer a minha atividade física, eu não tenho ânimo. Então, se eu não cuido do meu mental, eu não consigo. Eu acho que essa é a grande discussão que a gente está trazendo aqui hoje. Então agora vamos à opinião do verdadeiro especialista no assunto, nosso endócrino, Dr. Ricardo Lorenzoni. Realmente há indicação de uso das canetas emagrecedoras, Mounjaro, Ozempic, para quem é indicado e quando realmente vale a pena usar? Sim, perfeito. Bom, a gente tem que entender exatamente por que esses medicamentos foram inventados. Esses medicamentos foram inventados para o tratamento do diabetes. Ao longo dos estudos, nós percebemos efeitos off-label de medicamentos, né? Então, durante o desenrolar de alguns estudos, alguns desfechos são encontrados, né? E um deles foi em relação à perda de peso. Além de diversos efeitos positivos em relação ao controle da glicemia, diminuição de hemoglobina glicada, ou seja, diminuição do risco, né, de um paciente pré-diabético tornar diabético, e até mesmo de tratar o paciente diabético, a semaglutida, que foi o que ganhou mais força, né, que é o Ozempic, né, o princípio ativo do Ozempic. Esse medicamento, ele simula um hormônio que nós produzimos, porém o nosso corpo, quando produz esse hormônio, tem muito pouca ação, dura poucos minutos. Então essa molécula ela permanece mais tempo no nosso corpo, deixando o nosso organismo, né, com esse efeito da saciedade por mais tempo. Então, para quem é esse medicamento? Primariamente, se a gente fosse falar, seria para o paciente diabético. Mas, como eu disse, já tivemos inúmeros estudos que mostraram, né, os resultados positivos em relação ao emagrecimento. Então, hoje, o único medicamento que a gente tem em bula, né, para tratamento de obesidade que pode ser utilizado é a semaglutida. Porém, nós temos a tirzepatida, né, que hoje como a gente fala, que é a evolução do Ozempic, que é o princípio ativo do Mounjaro, que basicamente ele simula 2 hormônios, então tem um efeito diferente, né, do que o Ozempic, gerando muito mais efeitos em relação ao emagrecimento, com menos efeitos colaterais, por não focar somente em uma molécula, né, em um hormônio. Então, o grande detalhe aqui é que a gente fala para quem? Então, um paciente diabético, ok. Um paciente obeso, ok. Um paciente com uma compulsão alimentar, se estiver acompanhando com outros profissionais, ok. Agora, o que a gente não pode mais é permitir que aconteça essa venda de desinformação, porque nem é só a venda do medicamento, né? É venda de desinformação. Então as pessoas hoje, própria, né? e as pessoas hoje elas estão comprando, adquirindo isso de fontes não confiáveis. Nós temos Ou um problema dividindo sério. com um amigo, né? Nós temos um problema sério em relação a armazenamento dessa medicação, né? Então as pessoas trazem de outros países com isso colado no corpo, temperatura corporal acima de 30 graus, essa molécula ela se perde. Então, muita gente tem comprado, igual você falou, né, em grupos, com amigos, uma caneta com uma dosagem mais elevada e vai fazendo doses mais baixas. Só que eu preciso fazer um alerta para você. Você que está fazendo isso, você está perdendo dinheiro. Você está gastando dinheiro só no primeiro mês. O segundo, terceiro mês não serve de nada. O medicamento ele foi desenvolvido para durar até 30 dias depois de aberto. Então, quando você compra uma caneta com mais miligramas, com mais dosagens, e você faz isso por meses e meses, você deixou de ter o efeito de fato da medicação. E é aí que entra aquela. Você usa sozinho, depois quando você precisa usar de fato, você não tem o efeito. E aí você busca o médico e fala, eu já usei, estou há 2 anos usando medicamento, mas quem te indicou? Eu comecei a usar porque lá em casa tinha. Então, um alerta para vocês, medicamento, sim, mas com indicação. Porque o nosso foco principal, como a gente comentou, a luta é contra a obesidade, não contra o obeso. A luta é contra o comportamento desorganizado, não com uma pessoa que está comendo só de forma desorganizada. A gente tem que trazer essa consciência para que entendamos o que esse medicamento veio, para que ele veio. Ele veio para ajudar muita gente, mas tudo que é feito sem indicação atrapalha muito mais do que ajuda. Então a minha dica é procure profissionais, de preferência médico, nutricionista, o psiquiatra, o psicólogo, educador físico, ou seja, a equipe multidisciplinar é extremamente importante para que você tenha resultados de forma, obviamente, sólida, duradoura, que você não fique nesse efeito sanfona. Para finalizar, eu queria dizer para você que adora falar que sofre de efeito sanfona, basicamente você que fala isso, você volta a fazer aquilo que você fazia antes de emagrecer. Então, mude o seu comportamento que assim você conquista seus resultados de forma duradoura. E para finalizar esse primeiro episódio com chave de ouro, vamos brindar com o Suchá e vou pedir para cada um deixar o seu insight final. Eu brindo a um acompanhamento nutricional e médico integrativo, onde a gente tenha um olhar amplo sobre o ser humano e, através de um olhar também personalizado, conquistemos resultados que sejam sustentáveis e durem a vida toda.
Bom, e a minha dica é que sempre que você precisar usar um medicamento, que você entenda que você precisa modificar o seu comportamento. A minha dica é: não trate o seu corpo como um inimigo. A estética ela pode ser até ali uma aliada, mas ela nunca deve ser a prioridade ali da sua saúde mental e da sua autoestima. Bem, se for para brindar alguma coisa, acho que é amor próprio, né? Eu acho que você tem que realmente se aceitar, se amar do jeito que você é, mas sim, claro, se cuidando de dentro para fora. Eu brindo ao equilíbrio. Não busque fórmulas prontas. E agora sim, um brinde ao nosso primeiro Talkin e obrigada aos nossos convidados pela participação, pelo bate-papo super Muita agregador. saúde para todos.